Reverendo, obrigado. Boa noite, meu povo. Deus abençoe vocês. Saúdo-vos com a graça e com a paz de Jesus. Ontem eu expressei minha gratidão pela oportunidade de estar aqui nesta ocasião especial para os irmãos. Festa linda. Que Deus continue trabalhando em vocês, através de vocês, para a glória do nome de Jesus. Eu sou de Goiás, venho de Goiás, sou pastor da Segunda Batista em Goiânia. Estou lá há 6 anos, janeiro, Deus permitindo, completará 7 anos. Antes disso eu pastoreei por quase 14 anos a Batista Central em Campinas, São Paulo. E voltei para minha terra mãe, voltei para minha igreja mãe. E estamos lá servindo desde então, desde janeiro de 2016. Hoje eu quero convidar você para mais uma vez abrir sua Bíblia em João 3,16. João 3,16. Eu disse ontem, eu estou usando a versão bíblica NVT, Nova Versão Transformadora, NVT. E diz assim o apóstolo João: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos celebrando o Jubileu de Rubi, os 40 anos da Igreja Batista Lindóia. E, para tanto, nós decidimos reafirmar o Evangelho. O Evangelho, nós dissemos, é quem produz, pelo poder do Espírito Santo, o Evangelho produz a igreja, produz crentes que compõem o corpo de Cristo, que é a igreja. O Evangelho produz igrejas locais. E essas igrejas, por sua vez, o que elas fazem? Elas preservam o Evangelho e elas proclamam o Evangelho. E por 40 anos, Lindóia tem feito isso. E nunca é demais nós revisarmos o que é o Evangelho. Nunca é demais, porque se nós perdermos o Evangelho, lemos ontem, 1 Coríntios 15, se nós perdermos, se nós pervertermos o Evangelho, tudo o que fizermos, a nossa fé será inútil, será vã. E se já havia nos dias de Paulo falsos evangelhos, evangelhos diferentes, hoje certamente a situação é muito pior. Portanto, nós decidimos reafirmar o Evangelho e ontem nós demos início a uma série de mensagens neste que é um dos textos, se não o texto mais conhecido da Bíblia. Talvez ao lado do Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e João 3,16, que acabamos de ler juntos. Não é difícil entender por que João 3,16 é um dos mais famosos versículos da Bíblia, um dos mais memorizados, um dos versos mais queridos em toda a palavra de Deus. Embrulhado neste pequeno trecho sagrado estão as realidades mais importantes da existência. Preste atenção aí no seu versículo. Deus, amor, fé, eternidade. Não podem haver coisas mais preciosas do que essas em toda a nossa vida. Não é verdade, gente? Pensa um pouquinho comigo. O que poderia ser tão ou mais importante do que essas coisas? O que seria mais urgente e prioritário do que Deus? Mais urgente e prioritário do que amor? Mais urgente e prioritário do que fé, do que eternidade? Sim, existe uma dezena de outras coisas importantes na vida, mas nada é mais importante do que Deus, amor, fé,
eternidade. Você não vive a vida plenamente, você não glorifica a Deus na sua vida, se você não levar em conta Deus, amor, fé, eternidade. Tudo isso aqui em João 3,16. Essas realidades, elas são tão inegociáveis para nós humanos, que todo dia, gente, toda hora nós achamos pessoas, e até nós mesmos, idolatrando alguma coisa, idolatrando alguém, alguma ideologia. Isso é um Deus. Tudo aquilo que idolatramos se torna Deus. Filhos tornam-se deuses em muitos lares. Sexo se torna um Deus, o corpo bombado, sarado, se torna um Deus, a carreira se torna um Deus. Como é fácil criarmos deuses, criticamos os hebreus que com as próprias mãos fizeram o bezerro de ouro lá no deserto, mas a todo instante nós construímos nossos próprios bezerros de ouro. A autoimagem é um Deus. Veja, nós lidamos com deuses e com Deus o tempo inteiro. Nós buscamos a aprovação, a admiração dos outros. O que é isso, senão uma busca por amor? Tema tratado em João 3,16. Porque Deus amou pessoas escravizadas pela opinião dos outros. Pessoas escravizadas pelo seu perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. Pessoas escravizadas pela autoimagem, pelo reconhecimento. Pessoas em busca de amor. Ansiando por uma palavra de motivação. Pessoas que querem ser motivadas, pessoas que querem ter a esperança renovada para viver. O que é isso, senão pessoas em busca de fé? Na Bíblia, esperança, sobretudo no Novo Testamento, esperança é sinônimo de fé. Deus, amor, fé, também é claro, quantas pessoas debatendo com a realidade da morte. Gente, há muitos anos o mundo não lidou tão de perto e tão frequentemente com a morte como há pouco, na pandemia. O problema da morte, o problema da vida além, o problema da eternidade. Então, todos lidam, ninguém aqui, ninguém vivo neste planeta, ser humano algum, deixa de lidar com essas realidades. Deus, amor, fé e eternidade. São os top 4, digamos assim, na escala de valores. Por isso que essa sequência de sermões em João 3,16 é tão importante para todo mundo. E nós estamos chamando esta série de a essência do Evangelho. E veja como, num versículo apenas, o Espírito de Deus, inspirando João, conecta o Evangelho com essas realidades essenciais da vida. Deus, amor, fé, eternidade. O Evangelho é para essas coisas. Essas coisas consistem no Evangelho. Nós vimos ontem sobre o problema da morte eterna, o risco de perecer. Nós vamos ver hoje sobre a prova de amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, ou seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça. Essa é a grande boa notícia do Evangelho. Deus mesmo providenciou um meio de nos salvar. Foi isso que celebramos na hora dos cânticos. É triste descobrir o que fizeram com o Evangelho. É triste perceber que transformaram o Evangelho em terapia, em psicologia pop. O Evangelho se tornou o meio de as pessoas serem salvas de traumas. E maceram isso, traumas, por exemplo.
e não falam que o nosso grande perigo é perecer sem Cristo. A boa notícia do Evangelho é que nós somos salvos da ira de Deus, o risco de perecer. Tornaram o Evangelho num meio de você ser salvo de traumas, salvo de dívidas, salvo de enfermidades, salvos de tudo, e criaram-nos ídolos e fizeram com que o Evangelho se tornasse um meio para se ter tais coisas. Agora veja, é óbvio que no Evangelho e pelo Evangelho é possível curar traumas, é possível o cachaceiro, o drogado, é possível o que roubava e não conseguia poupar, é possível essas pessoas arrumarem a vida financeira pela graça de Deus. Todas essas coisas são possíveis e consequências do Evangelho. O mundo ocidental no qual vivemos é fruto, é construção do que o Evangelho de Cristo fez quando penetrou a Europa, através de Paulo, na cidade de Filipos, a primeira cidade europeia onde uma igreja cristã foi plantada, e lá, se você visitar, eu não sei, eu nunca fui, eu nunca vi, mas li sobre isso, existe um monumento da Unesco, ali onde Paulo teria plantado a primeira igreja cristã no mundo ocidental. O mundo ocidental foi construído sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho produz o que a gente desfruta hoje em termos de sociedade. Eu não discuto isso. Se temos hospitais com nomes, entre aspas, de santos. Por quê? Você sabia por quê? Porque era hábito dos cristãos recolher pessoas nas suas casas, cuidar. Daí nascem lugares onde se cuidava de doentes, hospitais, escolas, direitos igualitários, homem, mulher, a dignidade humana, tudo do que nós desfrutamos hoje, isso é fruto do Evangelho, eu sei disso. E o Evangelho produz isso. Mas a primeira grande promessa do Evangelho é que todo aquele que em Cristo crê não perece, mas tem vida eterna. Foi isso que vimos ontem. O inferno é real, e quando a gente fala dele, a gente não busca assustar, a gente não busca impor medo. A motivação é o amor, é o alerta para que você encontre o caminho da paz e da salvação na hora do medo. Pois todos nós, naturalmente, de uma forma ou de outra, a gente teme a morte. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim: você tem medo de morrer? A pessoa diz: não, de morrer não, mas eu tenho medo de morrer sofrendo. O que dá na mesma. Porque a morte é, num primeiro momento, um grande sofrimento. Ninguém morre bonito. Ninguém morre bonito. É degradante, é feio, é humilhante. Adoecer é humilhante. Você depender dos outros no leito, envelhecer, ouvimos o irmão dizendo aqui, às vezes é tão humilhante envelhecer. Não nos valorizam, não nos ouvem mais, sobretudo nessa geração. Eu já estou velho, pastor. Eu tenho 49 anos. Eu já estou velho. Você está achando que é brincadeira? Se você pegar, por exemplo, você sabe disso melhor do que eu. Se você pegar algumas perfis, por exemplo, para sucessão pastoral. E aqui não é crítica, é uma constatação. Geralmente vai de quanto a quantos anos? 45 no máximo. Eu já estou velho. 49, enxuto desse jeito. Assisti o filme do Tom Cruise, quantos assistiram? Coisa linda, aquele homem, 60 anos, que homem lindo. Saí do cinema, comprei uma camiseta Hering branca, uma jaqueta jeans. Vesti o negócio e falei: gente, veio com airbag. É humilhante ficar velho sendo pobre. Não tem como você tomar GH na medida certa, ter o personal, entende? É horrível.
Mas o que isso tem a ver com o inferno, eu não sei, porque eu estava falando de inferno. A gente sofre. Viver é sofrido. Mas nada disso é comparado com o morrer sem Cristo. E quando a gente fala do risco de perecer, meu ponto é este: não é amedrontar, é assinalar, é chacoalhar, é acordar, é a forma do próprio Senhor dizer: esse caminho sem Cristo é arriscado, poderá te levar, sem Cristo, no final, à morte eterna. Sabe o que fizeram do Evangelho? Transformaram o Evangelho numa locomotiva de última geração, toda refrigerada, ar-condicionado, climatizada, servindo tudo para nós. Sabe aquele trem de alta velocidade, lindo, bonito, você entra por dentro, é um sonho. Mas assim, em altíssima velocidade, rumo ao inferno. Porque prometeram tudo para as pessoas em nome do Evangelho, menos o que de fato é a promessa do Evangelho. Se você em Cristo crer, você não perece, mas tem a vida eterna. Contra o risco de perecer sob a ira de Deus, há o projeto do próprio Deus de nos salvar da morte, de nos salvar do castigo eterno. O amor de Deus. Eu tive pânico em 2005. Eu pastoreava a Igreja Batista Central de Campinas, em Goiânia, em São Paulo. E a igreja, quando eu assumi, tinha uma dívida de 7,5 milhões do Colégio Batista, que era da igreja. Eu tinha 30 anos. 30 anos. Me converti com 20. Portanto, eu não era apenas noviço no ministério, eu era novo crente. 10 anos de convertido, 30 anos de idade, Campinas, um goiano chegando em Campinas. Vocês não têm noção. Sotaque. Tive um sujeito que chegou em mim e falou assim: você está pegando o boi de começar onde o pastor Marcílio Gomes Teixeira terminou. Pastor Marcílio foi o que pastoreou a PIB de Curitiba antes do pastor Pascoal Piragini. Ele saiu daqui, foi para Campinas, ficou 16 anos e ele me levou para lá e eu fui auxiliar dele e assumi a igreja. E lá eu chego, com 30 anos, sotaque goiano, tinha ficado 4 anos nos Estados Unidos, no meu mestrado. E aí esse mesmo sujeito que falou que eu estava pegando boi de começar onde o pastor Marcílio tinha terminado, porque ele tinha aposentado, ele vira para mim e fala assim: você só está aqui, puxando o cinto assim, você só está aqui porque você tem mestrado nos Estados Unidos. Aí eu olhei para ele e falei: mas mestrado pode ter até aberto portas, mas mestrado não me mantém aqui, não. É Deus e minha caminhada com Deus. Então, eu tive pânico terrível. Um dia terminei o culto, fui para casa no domingo, ligo a TV para assistir um dos programas que passava na Band. Naquela época a gente gostava de ver esses canais assim. E aí eu sento e começo a sentir falta de ar. Falta de ar. Falei: meu Deus, eu tenho asma às vezes, bronquite. Falei: isso não é possível. Enfim, resumindo, uma crise de pânico. Meu filho com quase 2 anos, minha filha com 6 meses, eu pensava: eu não vou conseguir criar meus filhos. E eu deitava e puxava o fôlego e não vinha fôlego. Procurei um médico da igreja na época, no dia seguinte. Procurei um médico, marquei porque o campineiro raramente te recebe na casa dele, é na padaria. E a gente foi para a padaria. Sentei na padaria e contei o que tinha acontecido na noite anterior. Ele virou para mim: pastor, mas você não tem fé, não? Eu pensei: gente, fé eu tenho, mas... Não, pastor, você não tem nada, não. Aí procurei um outro, menino novo, uma mente brilhante, aluno da Unicamp. Falei com ele: não, o senhor está tendo ataque de pânico. Vou passar um Rivotril aqui para o senhor. O senhor tem que dormir. Moça, aquele trem é bom.
E aí ele me passou o nome de um médico, um cardiologista. Cara, que saudade que eu tenho dele de Campinas. Abaixo de Deus, ele me tirou dessa crise. Mas quando eu deitava e não conseguia dormir, sabe o que vinha na minha cabeça? E se eu morrer? Aí eu pensava, Leandro, pensa, de sério mesmo, eu conversava com a minha própria alma. O salmista faz isso, leia os salmos. E se eu morrer? E aí, Leandro, e se você morrer? O que de pior pode te acontecer? Eu pensei, nada. Se eu morrer, eu vou para o céu. Aí eu conseguia ver a minha ofegância abaixando. Se eu morrer, eu vou para o céu. Mas aí vinha, meus filhos, quem vai criar meus filhos? Quem vai criar meus filhos? Aí vinha aquela voz do Espírito, certamente era a voz do Espírito, e dizia assim: o Senhor Deus ama seus filhos muito mais do que você. Muito mais. Você acha que você ama seus filhos? Deus os ama muito mais. Deus vai cuidar deles. Morre em paz, Leandro. Deus vai cuidar deles. Morra em paz. Meu povo, foram dezenas, se não centenas de noites, lutando com a minha alma com essas mesmas questões. Porque quando você entende que em Cristo você não perece, mas tem vida eterna, eu não vou dizer que você é curado de um pânico, porque até hoje eu tomo sertralina e Donarém. Não tenho vergonha de dizer isso. Você pode não ser curado de um pânico ou de uma depressão, mas você atravessa. Você atravessa. E atravessa forte. Minha mãe morreu dopada de medicação psiquiátrica. Em 2013, eu estava em Campinas, pastoreando. E antes disso, quando eu tive a crise, eu falava, meu Deus, eu estou virando a minha mãe, ela, daqueles remédios dela, eu vou morrer também. Era antes disso, mas ela já estava ruim, e eu falava, eu não quero viver a vida da minha mãe. E Deus dizendo para mim, Leandro, sua mãe é sua mãe, sua vida é sua vida. Cada um andando com Deus. Ou seja, gente, quando você tem João 3,16 no seu coração, todo que nele crê não perece, tem vida eterna. Pode ser que Deus não te cure do pânico ou da ansiedade, mas Deus te dá a âncora necessária para o seu barco se firmar e você aguentar até o temporal passar. Esse é o poder de João 3,16. E o amor de Deus que está estampado em João 3,16 é o meio que o próprio Deus criou para nos salvar da ira de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes você está ouvindo o pregador batista, inclusive, o pastor Ilquias sabe disso, falando aí, né, esse negócio de Bíblia, né? Já viu? Atualizar a Bíblia. Meu Papa, isso é outro sermão, isso é outra história, né? E coitado, seu presidente, nosso presidente da convenção, é provável que isso ainda estoure no colo dele, mas enfim, a gente está orando por ele vai aguentar, você não vai perecer, você tem vida eterna. João 3,16. Aí sujeitos como ele ficam dizendo, não, Deus não pode ter ira, Deus não é irado, Deus é só amor. Gente, João 3,16 detona essa teologia, a não ser que você detone com a Bíblia antes. Porque são duas coisas no mesmo versículo, a realidade do perecimento, existe inferno, existe perecer, existe a ira de Deus, e existe Deus amou o mundo. E o amor de Deus, ele se destaca na medida em que a gente entende que a ira de Deus é real. O amor de Deus é o meio de Deus nos salvar da ira de Deus.
Olha o que diz Romanos 5, verso 9. Eu quero que você veja na sua Bíblia, não confie em minhas palavras. Romanos 5, 9. E uma vez, Paulo diz, que fomos declarados justos pelo sangue de Cristo, quando eu e você, pela graça, por meio da fé, fomos declarados justos por meio do sangue de Cristo, certamente seremos salvos do quê? Leia em voz alta. Salvos de quem? Gente, abre a Bíblia e fala alto. Fomos salvos de quem? É o que diz a Bíblia. O sangue de Jesus derramado na cruz como propiciação pelo nosso pecado, ou seja, aquele sobre quem caiu a ira de Deus. Quando você abraça Jesus como a sua justiça, ou seja, aquele que cumpriu a lei que a gente não consegue cumprir. Quando você abraça Jesus como a sua justiça, como seu substituto, você é salvo da ira de Deus. O amor de Deus é a nossa única salvação. O amor de Deus nos salva da ira de Deus. Às vezes você pergunta para as pessoas no que consiste o Evangelho. Por que o Evangelho é boa notícia? Você vai ver gente velha de igreja gaguejando. Bom, faz esse teste. Por que o Evangelho é boa notícia? Qual é a boa notícia do Evangelho? Eu sou salvo. Ótimo, é verdade. De quê? Salvo de quê? Da ira. De quem? De Deus. Ele é justo e misericordioso, e por isso que na cruz ele se torna justo e justificador. Ele mantém a sua justiça. O salário do pecado é a morte. Mas o amor, a graça de Deus estão ali. Então, deixe-me caminhar por essa realidade do amor de Deus. A partir de João 3,16. A primeira coisa que você tem que notar, existe um Deus. João 3,16 começa assim: porque Deus. Há um Deus, Deus existe. Tudo o que Jesus fez, a forma como Jesus viveu, as coisas que Jesus disse, tudo isso estava absolutamente saturado da consciência da existência de Deus. Jesus dizia: minha comida é fazer a vontade do Pai, de Deus. Jesus viveu uma vida deuscêntrica. Teocêntrica, uma vida centrada em Deus, porque tudo começa com Deus. E você não pode se apressar diante dessa verdade. A gente se apressa, crianças, sobretudo as pequenininhas, elas entendem. Vira para uma criança, ela te pergunta: de onde eu vim? Você vai falar: Deus criou. Aí a cabecinha dela começa a bugar: Deus criou. Porque a sua e a minha deveria bugar ainda na velhice, igualzinho da criança. Deus criou. Mas quem criou Deus? Aí ela... Quem criou Deus? Gente, para pensar, nunca houve nada. Sempre houve Deus. Porque a partir do momento que você tenta definir nada, quando você define o nada, nada não é nada, nada é aquilo que você definiu. Nunca houve nada. Jonathan Edwards dizia que nada é o que está na cabeça das pedras quando elas pensam em alguma coisa. Pedra pensa, nada. Por isso que quando alguém acha que consegue definir o nada, Jonathan Edwards dizia, ele fala assim: você só pode ter pedra na cabeça. Nunca houve nada. Isso é para explodir a mente. Sempre houve Deus. E aí, no princípio, Deus
criou os céus e a terra. Então há um Deus. E o sentido da minha vida, o sentido da sua vida só se torna completo quando a gente conhece esse Deus de todo o coração. Segunda coisa, Deus tem um filho. João 3,16, Deus amou tanto o mundo que deu seu filho. Essa é outra realidade impressionante. Eu gosto de brincar com as mães. Nossa igreja, como a de vocês, parabéns. Eu fiquei sabendo que o pastor Ilquias tem a oração da abertura de ventre. É muita criança chegando. E faz essa brincadeira. Chega numa mãe e fala assim, vamos vender essa criança. Dá para quitar o apartamento, trocar o celular. Nem que isso, pastor, não vendo não dou. Nem eu venderia, nunca. Mas imagina, Deus tem um filho e Ele dá esse filho. A Bíblia diz aqui em João 3,16 que Ele é o unigênito, o único gerado. Veja, o que significa isso? C.S. Lewis, ele tinha uma frase interessante, ele diz assim, coelhos geram coelhos, cavalos geram cavalos, seres humanos geram seres humanos, não estátuas ou retratos. Deus gera Deus. Deus cria seres humanos. E quando a Bíblia diz que Deus gera o Filho, não está dizendo que o Filho é criado como nós somos ou fomos criados. Jonathan Edwards é o melhor que você vai encontrar, ele na tradição dos pais da igreja, para definir o que é a trindade. Porque Deus é um, que se manifesta em três. Como? A melhor coisa, eu vou sintetizar, eu tenho a citação aqui no meu esboço, você vai poder acessar isso depois no site da minha igreja, pode entrar lá, procura por essa série, essa, se não me engano, foi a primeira série que eu preguei lá em 2016, quando eu assumi Goiânia. Está lá, você pode acessar tudo de graça, não tem nada cobrado, não tem pegadinha, é de graça, cibgoiania.org. Aí, Jonathan Edwards, ele diz que é mais ou menos assim, Deus sempre existiu, nunca houve nada, sempre houve Deus. E quando Deus toma consciência de si, quando Deus se imagina, quando Deus se vê, Ele vê o Filho. É a imagem de si mesmo gerado na própria mente. E a afeição que o Pai gera por essa imagem de si mesmo, ela se materializa de algum modo. É o Espírito. Sabe quando você entra na casa de alguém e parece que você sente o amor, quase que se palpa o amor, ou o ódio. Já viu isso? Deus sempre existiu, diz Jonathan Edwards, olhando para as Escrituras, Deus é o Criador de todas as coisas, Cristo é o Criador de todas as coisas. Sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Portanto, ele não foi criado, Cristo é o Criador. Então, como explicar unigênito, único gerado? É isso, é a imagem que Deus faz de si mesmo. É tão real que é uma pessoa. E o amor que um sente pelo outro é tão real, é tão verdadeiro, que é o Espírito. Você precisa ler, é um tratado sobre a Trindade. Depois você dá um Google, quem lê inglês dê um Google. Treatise, tratado sobre a Trindade, Jonathan Edwards. Provável que você já encontre traduções na internet. Coisa linda de se ler, de se mastigar. Então, nunca houve um tempo em que o Filho não existisse. Jamais houve um instante em que Deus Pai não tivesse gerado Deus Filho e não fosse ambos unidos em amor na personificação do Deus Espírito. Em outras palavras, o Verbo eterno, a palavra eterna, é o Filho unigênito.
e ele se faz carne, e ele habita entre nós. E Hebreus 1 vai dizer que ele é a imagem exata do Deus invisível, que ninguém consegue ver senão pelo Filho. Há um Deus, Deus tem um filho unigênito. Mas a terceira realidade de João 3,16 é que esse Deus ama, Deus amou tanto. O que se lê aqui é que o Deus que existe, Ele ama. O Deus que criou ama. De onde vem o amor? De onde vem os afetos? De onde vem as emoções? Não é produto da evolução. Deus é quem cria a matéria, Deus é quem cria o tempo, Deus é quem cria o espaço. E é de Deus que vem amor, é de Deus que vem ira, é de Deus que vem nossas emoções. Antes de tudo existir, antes de toda a matéria, já havia um Deus Pai, já havia Deus Filho, e já havia o amor que os dois compartilhavam um pelo outro. Você pode ler isso em João 17. Quando Jesus vai orar e vai falar da glória que ele desfrutava com o Pai antes da fundação do mundo. Antes de tudo já havia amor. E Deus escolhe derramar esse amor em nós, quando nos cria. E a Bíblia diz que Deus amou tanto. Esse amor de Deus, 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Amor antes de tudo por si mesmo. Lembra quando na manifestação da Trindade, do batismo de Jesus, você vê a voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem minha alma tem o quê? Grande prazer. A Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor, o bom pastor, o nosso pastor, nos guia pela vereda da justiça por amor de quem? Do seu nome. Deus é amor. Sendo Deus em essência amor, a gente pode concluir que faz parte do DNA de Deus dar o que Ele tem de melhor. Porque quem ama dá o que tem de melhor. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante hoje à noite. E essa pergunta vai revelar, você não vai precisar dizer em voz alta, mas essa pergunta vai revelar se o seu evangelho é da prosperidade ou não. Por exemplo, o que de maior valor Deus poderia te dar? Saúde? Não pode ser. Porque o próprio salmista diz no Salmo 63:3 que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Por isso meus lábios te louvam. Tem muita gente com vida, com muita vida, vivendo numa desgraça. Depressão, angústia. Vivendo de botox terapia, shopping terapia. Muita gente, cheia de vida, mas desgraçada. O que seria de melhor, o que de melhor Deus tem para me dar, para te dar? Ele é amor. Não é saúde, não é casamento, não é filhos. O melhor que Deus tem para nos dar, sabe o que é? Ele mesmo. Porque não existe valor maior no universo do que o próprio Deus. E nesse ponto, eu tenho que concordar com John Piper. Ele diz que o maior bem do Evangelho é o próprio Deus. Jesus Cristo morreu para nos levar de volta ao maior bem desse universo, Deus. 1 Pedro 3,18. Então ele é amor, e ser amor consiste em você dar o que há de melhor. O que há de melhor para você dar para o seu filho? Resposta: não é a educação,
não é um plano de saúde, não é inglês, não é francês. O que de melhor você pode dar para o seu filho? Deus. Porque Deus nos ensina, quando Ele nos dá o que Ele tem de melhor, Ele nos dá Ele mesmo. Ele nos deu seu Filho unigênito, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. E o que é vida eterna? João 17,3. Que conheçam a Deus intimamente. O maior bem do Evangelho é Deus. Deus nos salva da ira de Deus, por meio do amor de Deus, para nos levar de volta para Deus. E é isso que Ele quer fazer com você. Esse Deus ama, e Ele serve em benefício do outro. O amor de Deus, em João 3,16, ensina você filosofia de vida. O que de melhor você pode dar para alguém? Deus, em Jesus Cristo. De que modo Deus amou? Dando-nos. Abra sua Bíblia em 1 de João 4, verso 7. Agora João vai escrever a carta com base no que ele ouviu em João 3,16. Olha o que João escreve, 1 João 4, 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você ler 1 de João 3,16, vai dizer que amor consiste em você abrir mão de si mesmo, para você dar Deus ao outro em Jesus. Meu povo, a forma de Jesus amar nos torna generosos. A oração que eu procuro fazer todo domingo na nossa igreja, no momento do ofertório, é a seguinte: Senhor, faça prosperar as obras das mãos dos irmãos. Dê emprego, dê trabalho, traga prosperidade. Na mesma proporção da generosidade deles. Porque, meu povo, quando eu olho para a igreja evangélica brasileira hoje, e gente pedindo e recebendo e ganhando e não abrindo mão de nada. Aqui em Curitiba não é assim, mas lá em Goiás, se você fizer uma campanha, vai chegar tênis rasgado, furado no fundo. Aqui não é assim. Uma vez um jovem da igreja chegou na nossa igreja, um menino muito promissor, e eu vendo ele com a roupa toda suja, estragado, sapato. Levei ele no shopping. Eu pedi para um moço que calçava o mesmo nome dele, falei: traz um tênis para entrar para o rapaz. Eu tinha vergonha quando o rapaz me trouxe aquele tênis, para eu dar para o outro. Tinha dinheiro. Eu falei: eu não acredito que o caboclo me trouxe um caboclo, como diz lá, trouxe um tênis miserável desse. Eu olhei e falei: obrigado, irmão. Deu vontade de chutar ele com o tênis. Levei o menino no shopping. Fui numa loja com ele. E aí eu comprei um sapatênis do gosto dele. Timberland. Falei: você vai escolher um bonito, chique. Eu vou te dar o que eu compraria para mim. Porque é assim que eu gosto de fazer. Não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse por você mesmo. É a lei do amor, a lei áurea, a lei de ouro. Deus nos dá o que tem de melhor. Deus nos dá a si mesmo. Ele nos ensina. João 3,16 nos ensina o tipo de amor que de fato transformará o mundo. Você dar Deus em Jesus pelas pessoas, para as pessoas. Generosidade, serviço, amabilidade, sabe, do jeitinho que Jesus fez. Deus amou o mundo dando seu Filho unigênito para morrer. A gente aprende em João 3,16 que amor é algo custoso. Amor é algo doloroso. Amor é algo operoso. Porque não tem
nenhuma tranquilidade em dar o próprio filho. É doloroso, é custoso. Esse é o tipo de amor que a gente tem que ter. Aí você entra em igrejas e você vê fulano e fala, não, nem olho na cara de ciclano. Cicrano. Por que não? Eu não sei, não vou com a cara dele. Aqui não tem isso, né, pastor? Louvado seja Deus. Goiânia costuma ter, Goiânia é bicho caipira. Não fui com a cara dele. Não gosto, não sei, meu santo não bate. Aí eu olho assim e falo, seu santo? O seu santo não tem que bater não, mas o Espírito Santo, com o Espírito Santo, meu santo não bate. Meninas geralmente são piores, são mais assim. Mulher, não fui com a cara. Homem também, mas disfarça melhor. E a gente vê o filho único, gerado, aquela imagem perfeita que Deus tem de si mesmo, que se torna um homem. Ele dá, ensinando para nós a forma como a gente tem que amar. Mamãe, papai, você pode não conseguir dar a melhor roupa, a melhor escola, o melhor plano de saúde. Gente, eu não tive nada disso. Minha mãe me mandava para a escola com lancheira de plástico. Que vergonha abrir aquela lancheira. Aquele pão fofinho Puma, com salame às vezes. Suco de caju na garrafa térmica. Você tem noção quando você abria aquela garrafa, o gás, e aquele fedor? E eu tinha vergonha. Eu ia comer sozinho, escondido. Meu primeiro emprego foi numa padaria, fazer vitamina de abacate, 14 anos. Primeira noite, eu sonhei que eu nadava num liquidificador, literalmente de abacate. Depois minha tia arrumou um emprego no centro administrativo de Goiânia e eu fui ser office boy. Chegava à tarde, as madames pediam para eu descer, as secretárias, para comprar os lanches delas. Nunca nenhuma me ofereceu um suco de laranja. E eu comprava, trazia. Aí eu fiz amizade com o garçom. Eu trabalhava na Secretaria da Educação e eu fiz com o garçom da Secretaria da Fazenda. E eu não sei porquê, lá na Secretaria da Fazenda, servia lanche para todo mundo. Não sei porquê. Aí eu fiz amizade com o garçom, alcoólatra. Mas não bebia com ele, não. Aí todo dia, quando eu queria comer pão quente com manteiga e café e leite, eu subia. Para um menino de 14 anos, isso era humilhante. Muito humilhante. Eu acabava de descer, o laranja, subi, né, com laranja e mamão. Vocês bebem isso aqui? Lá bebiam antigamente. Laranja batido com mamão, salgado, e minha boca cheia d'água para comer aquilo. Deixava com a madame, corria para a hora do lanche, subia no quinto andar e eu mastigava pão com manteiga, com sabor de pastelão com milho. Era assim. Aí às vezes você fica massacrado pensando, eu não tenho essas coisas para dar para o meu filho. Não importa. Se você tem Jesus, o melhor que você pode dar a Ele não é nada disso. Dê o que Deus te deu. E o que Deus te deu de melhor em Cristo foi Ele mesmo. Entregue Deus para o seu filho em Cristo. Palavras do Evangelho. Posturas evangélicas. João 3,16 é um manual para pais e filhos. Deus, Ele ama o mundo. É impressionante porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa dizer isso? De tal maneira. A tal ponto. Agora, quem é esse mundo que Deus amou? É esse mundo perverso. Gente, você não teria coragem de dar seu filho, muito menos de dar seu filho para gente como a gente.
Desculpe, eu peço licença para fazer isso. Você entregaria seu filho pelo Lula? Pelo Bolsonaro? Eu não entregaria por nenhum deles. Eu não entregaria meu filho por mim. A vida dele e a minha, eu entrego a minha. Eu não dou meu filho. Deus entrega seu próprio filho para um mundo miserável como é o nosso, desgraçado. Olha o que Paulo escreve, Romanos 5, 7. É pouco provável que alguém morresse por um justo. É pouco provável que alguém morresse por uma pessoa boa, moralmente falando. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa de boas ações. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Ô meu povo, o amor de Deus enviando o seu Filho para o mundo. Então assim, isso é mensagem para você que talvez pense que seu pecado é imperdoável. Não é, não existe isso. O que existe é incredulidade. O que existe é você achar que o sacrifício que Deus ofereceu como meio de perdoar você e receber você, pode ser o que existe é você talvez achar que isso não é suficiente. Não, não é possível. É possível. Deus, o que Ele pede de você é apenas que você olhe com fé para a vida e para a obra de Jesus e diga: Deus fez isso para que eu não perecesse. Não importa o seu pecado. E eu digo que basta um olhar pelo contexto. Se você ler João 3, 14 e 15, vai falar da serpente que foi erguida no deserto como meio de salvação. E qual era a forma de ser salvo daquele veneno nas veias? Está lá em Números. Números capítulo 21. Era só você olhar para a serpente, erguida de bronze no deserto. E de igual modo, o Filho de Deus foi erguido na cruz para que, se você olhar para Ele, não importa o seu pecado, olhe para Ele e diga: é horrível o que eu fiz. O Senhor sabe, me arrependo. Mas o Senhor recebeu na cruz, o Filho na cruz recebeu a ira de Deus no meu lugar, para que eu pudesse ter vida eterna. Deus amou o mundo para que todo o que nele crer. Essa é a oferta que Ele te faz hoje à noite. E a única coisa, repito, que Ele requer de você é que você olhe para Ele. Charles Spurgeon é meu preferido na história, o grande príncipe dos pregadores. Um menino de 16 anos, na época, ele sai para ir para um culto numa igreja. Neve, e ele queria chegar numa capela batista e não teve jeito, entrou numa metodista, neve pegando até o joelho. Ele senta lá no fundo da galeria, sobe um diácono para pregar, porque provavelmente o pastor não conseguiu chegar para o culto, tamanha neve. E Spurgeon conta que aquele diácono mal conseguia pronunciar o texto bíblico que ele lia. E aí ele viu que o único visitante aquela noite era o Spurgeon. E olhou para ele e falou assim: jovem, eu vejo que você está miserável. E ele estava, Spurgeon estava em busca. E ele usou um texto de Isaías. E aí ele falou assim: o Senhor te convida a olhar para Ele hoje à noite. Olhe para Jesus. Não olhe para si mesmo. Pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para o mundo. Pare de olhar para o que você fez. Pare de olhar, não olhe mais. Olhe para Cristo. Veja Cristo como seu substituto. A prova de amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que você olhe para Ele e o receba como sua justiça e substituto.
Não há maior prova de amor. Então a primeira aplicação, concluindo, é essa. Olhe para Jesus e receba Jesus como a oferta de amor de Deus. E você será salvo da ira de Deus. Segundo, olhe para a atitude de Deus Pai em João 3,16. E aprenda sobre o que o seu filho mais precisa, seu marido, sua esposa, seu amigo, sua igreja, Curitiba, Paraná, Brasil, o mundo. O que este mundo mais precisa não é de Bolsonaro, não é de Lula. O que esse mundo mais precisa é de Deus. E Deus nos é ofertado em Jesus Cristo. Essa é a oferta que a igreja evangélica tem que fazer. Essa é a oferta que Lindóia tem que continuar fazendo. Jesus Cristo e este crucificado. Que Deus te abençoe. Receba o amor de Deus hoje à noite. Receba a prova de amor de Deus em Jesus Cristo. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus querido, só o Senhor pode abrir olhos e coração, como o Senhor abriu de Lídia, quando ouvia Paulo, lá em Filipos. E o que eu te peço agora é que o Senhor abra coração, abra olhos, regenere, e faça com que o pecador que me ouve, seja quem for, pequeno, grande, novo, velho, que o pecador reconheça o pecado, seja convencido da justiça e do juízo. Ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor coloque fé, volte os olhos do coração para Jesus. E que esse pecador, essa pecadora possa dizer: Senhor, eu te recebo como a minha justiça. Eu recebo Jesus como o Cordeiro que morreu no meu lugar. Eu recebo a vida de Jesus como aquela vida perfeita que eu não consigo viver. Mas, Senhor, que o Senhor também trabalhe em cada um de nós, qualquer um, em todos nós, ensinando-nos que o que de melhor nós podemos dar para o outro foi o que Deus mesmo nos deu, o seu Filho, que nos leva de volta a Deus. O maior bem do Evangelho é Deus. O maior bem que podemos ter, o maior bem que podemos repartir é Deus. Não precisa ser rico, não importa se é pobre, se é sadio ou enfermo. Repartir Cristo, entregar o Evangelho que nos leva de volta a Deus. Isso todos nós que temos Jesus podemos fazer no poder do Espírito. Que a prova de amor de Deus nos ensine a amar. E que na hora da aflição possamos nos lembrar: eu creio, Cristo é o meu Salvador. Eu não vou perecer. Eu tenho vida eterna. Ó Deus, opere com graça hoje à noite. Salve, santifique, satisfaça corações aqui, vidas, almas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe com graça e paz.